porque eu quero chamar a mulher mais linda do mundo, Damares Veríssimo. Se prepare, irmão. Não vá ao banheiro, não tome água. Se preciso nem respirar, respire, porque Deus vai falar com você. Não preciso nem falar para você ser sensível, porque você é sensível, você é admirável, você é a mãe dos meus filhos, pastora dessa linda igreja, e que o Espírito Santo encontre liberdade para usar ainda mais a sua vida. Te amo. Glória a Deus. Aleluia. Quem está cheio de Deus aí? Ele está aqui neste lugar, amém? Deus é bom, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Mais uma conferência da família. E quem está achando que está crente mais aí, que veio para sexta, sábado, domingo? Eita glória, né? E é só um pouquinho que a gente está dando para Ele. Porque a gente tem que estar com Ele 24 horas. Adorando ao nome dEle, bendizendo ao nome dEle, exaltando o nome dEle. Deus é bom, poderoso. Você pode colocar a mão no seu coração. Que o Senhor, Ele venha falar conosco. Que Ele venha nos encher, que Ele venha nos preparar. Espírito Santo, tenha liberdade na minha vida. Tenha liberdade, Senhor, nesse ambiente, nesse lugar. O Teu Espírito Santo, que é aquele que nos ensina todas as coisas, aquele que nos consola, aquele que nos ajuda. Esteja aqui, tenha liberdade para atuar com alegria, com unção, com poder, com transformação, com cura, com milagres. Ah, Jesus, nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós queremos ser abençoados pela Tua presença. Nós queremos ser cheios da Tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. O Senhor está aqui neste lugar. Como é bom a presença dEle. Como é bom estar com Ele. Como é bom andar com Ele. Como é bom se deixar, né, ser moldado por Ele. Quem está saindo melhor dessa conferência? Quem está refletindo em várias coisas, falando: Deus, eu preciso melhorar. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero viver. Eu quero ver a minha casa servindo. Eu quero ver a minha casa aqui junto. Eu quero ter a minha família aqui do meu lado. Que o Espírito Santo possa te ensinar todas as coisas. Aleluia. Se puder colocar para mim aí o primeiro tema. Porque o tema, né? Quando eu estava orando e quando o pastor falou: a gente vai ministrar, vai vir os convidados, os pastores, né? Mas a gente vai ministrar também. Eu falei: eita Deus, e qual a palavra, né? O que o Senhor tem para falar com a tua igreja, com a gente? O que o Senhor quer? E aí veio esse versículo no meu coração, que é Malaquias 4. Se quiser colocar a palavra, acho que melhor, porque eu acho que estou vendo algumas coisas ali. Isso. Malaquias 4:6. E Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para destruição. Tem alguns versículos que falam: separando a terra para maldição. A maldição também vem de Deus. E esse é o último livro do primeiro, né, do Velho Testamento. É o último versículo. E aí ele termina falando, e essa palavra que é forte, né? Ninguém quer maldição na sua casa, ninguém quer maldição na sua família. Mas ele termina dizendo isso. E aí veio esse versículo muito forte, né? No meu, assim, o Espírito Santo trouxe, e eu falei: se eu for ministrar, eu vou falar sobre isso. Convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque o diabo tem atacado as famílias. O diabo tem destruído os lares. O diabo tem afastado os filhos. O diabo tem tentado levar para longe, né? Aquele que a gente gerou, aqueles que a gente cuidou, aqueles que a gente ama, aqueles que a gente daria a nossa vida. E se você que ainda não tem filho, esse é o sentimento de um pai e de uma mãe. Que com certeza todos aqui podem não ser pais, nem mães, né? Mas são filhos de alguém. E aí, né, sexta-feira, aí sábado a palavra, eu falei: eita Jesus, foram palavras poderosas, não foram, gente?
E aí eu falei, Jesus, aí vem um fala de Josué, Moisés, aí no outro dia, sem os pastores se conhecerem, mas o próprio Espírito Santo, né, falando de Moisés e Josué de novo. E eu falei, Jesus, né, quero estar na filiação também, né, com o teu Espírito Santo, já que o Senhor me deu essa palavra. E eu só tinha lido esse versículo. Volta para mim, eu não lembro agora qual é, mas volta um pouquinho aí, ao 4. Malaquias 4:4. E aí eu voltei um pouquinho, porque esse versículo é mais conhecido, aí eu voltei um pouquinho, mas olha isso, gente. Olha como o Espírito Santo, ele testifica, e ele está aqui neste lugar, e ele está se manifestando, e ele está cuidando da minha casa, da sua família, dos seus filhos e de tudo que você tem. Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E aí vem o versículo. E converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Guarde a lei de Moisés, meu servo, o que ele falou, o que ele escreveu, o que eu dei a ele. E aí eu falei, Deus, Tu és fiel, né? Tu és maravilhoso. O Senhor continua falando conosco. E o Senhor tem a direção da nossa vida, da nossa igreja. E aí até me lembrou e me remeteu um termo, né, que as pessoas usam. E aí eu quero que você levante a mão se você já falou isso, se você já ouviu isso. Eu nasci num berço evangélico. Quem nasceu? Eu nasci num berço evangélico, poucas mãos. O diabo está tentando destruir a nossa casa, a nossa família, a nossa geração. Porque é um termo que não se usa mais. Por quê? Por que será? Mas eu creio que o Senhor está levantando uma geração diferente, que vai vir para marcar esse lugar. E aí a gente não ouve mais esse termo. Por quê? Porque são pais que foram feridos, pais que foram desviados, filhos machucados, tristes com a igreja, pais que negligenciaram a presença de Deus e deixaram de ensinar o caminho. A questão de paternidade e maternidade está sofrida, está escassa, está doente. A coisa ficou, né, tão feia e tão difícil que a gente esqueceu, né, do versículo. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, e ele, quando ele crescer, ele não vai se desviar. E aí os pais, por sua vez, estão machucados, feridos, esquecem de ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Talvez você foi a criança que não te ensinaram o caminho que você tinha que andar. E aí por isso que talvez, né, a gente vem para Jesus, mas vem machucado, vem ferido, e aí tem que tratar as feridas no meio do caminho. Mas graças a Deus que existia uma profecia. E aí nos versículos antes, ele disse que enviaria Elias para preparar o caminho antes do dia ruim, que vai chegar ainda. O grande juízo vai chegar, Jesus vai voltar e vai ter um dia terrível de dor. Mas enquanto isso, para que ele não fira a terra, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E Jesus, ele foi enviado para nos salvar. Eu, você, a minha casa, a minha família, a sua família. Ele foi enviado, e graças a Deus por isso. Porque ainda dá tempo, o plano perfeito de Deus foi escrito. Está sendo estabelecido, anunciado, profetizado. E é como se fosse uma contagem regressiva. Às vezes a gente está brincando, ou às vezes a gente está tão machucado, e não busca, né, a cura. Por isso que se falou tanto de cura aqui nesse final de semana, e o tanto que a gente tem falado de cura da alma, para ser cheio do Espírito Santo, para entender que nós temos uma contagem regressiva e o grande dia vai chegar, porque Jesus está voltando. E aí é uma corrida, para que o Evangelho não deixe de ser pregado, para que a adoração não se cale, para que a verdade reine dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, onde quer que nós estejamos. O
Senhor te chamou, Ele te comprou, Ele te resgatou. Ele tem novidade de vida para nós. Ele tem uma nova história. Ele pega a gente mesmo quebrado e Ele refaz, Ele faz de novo. E Ele fala, vem para mim, porque eu tenho um plano perfeito. Ah, Jesus, o Senhor é tão maravilhoso. E aí a gente ouviu esse final de semana sobre decisão, sobre jogar o lenço, virar a página e começar. Ainda dá tempo, você está vivo. Você está vivo. E antes que o mundo se acabe, antes que venha o grande juízo, Ele disse, eu vou enviar alguém que vai salvar, que vai redimir, que vai resgatar, que vai libertar, que vai curar, que vai te colocar de pé. O Senhor está te colocando de pé. Se você está aqui, o Senhor está falando com você, Ele está dizendo, eu estou te colocando de pé. Eu estou curando suas feridas. Eu estou te fazendo viver de novo. Porque Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, tem novidade de vida. Moisés escreveu os mandamentos. Falou que Elias viria para preparar o caminho. Jesus veio, identificou Elias como João Batista, aquele que anunciava a sua vinda. Mas essa promessa ficou, porque Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E a última palavra nesse versículo, ele fala que era maldição. Mas isso, se Deus não tivesse o plano perfeito. Porque o plano de perfeito de Deus, quando Ele termina o Novo Testamento, a última palavra é sobre graça. É sobre amor, é sobre resgate, é sobre que Ele pagou um alto preço por mim, por você, pela nossa família. E nós temos que acreditar nisso. E começar a correr ao encontro disso. Coloca para mim Apocalipse 20, do 18 até o 21. Porque essa graça nos alcançou. Enquanto ele termina lá falando de uma profecia e deixando como última palavra maldição, Ele vem com um plano perfeito. E Ele tem isso para nós. E o Espírito, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente venho. Amém, ora vem, Senhor Jesus. Último versículo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém, amém, amém. O nosso Redentor vive, Ele reina. E a última palavra dele é essa para nós: que a graça dele está sobre nós e reina para todo sempre até que Ele venha. Nós fomos alcançados por essa graça. Nós fomos salvos por essa graça. Aplauda Jesus, porque Ele vem, mas Ele nos alcançou. Aleluia! Ele me alcançou, Ele te alcançou. Nós somos redimidos. Siga os mandamentos, não é para inventar nada. Como está a sua casa? Como está a sua família? Como está o seu casamento? A gente precisa parar de fingir, de mentir, de dizer que está tudo bem. Tá não, traz para o altar. Vem para a igreja e traz para o altar. Fala, Deus, não está tudo certo não, não está tudo bem não. O que preciso? O que eu preciso mudar? Porque o Senhor agora vive em mim e eu preciso mudar, preciso ser diferente. Ele sabe que não seria fácil, mas para entrar nesse reino, nessa salvação que Ele tem para a minha casa, para a sua casa, precisa ter esforço. Precisa se esforçar. É como o teatro aqui, não vai ser fácil. Essa linha que a gente vê aqui, ela existe. Essa corda muitas vezes nos prendendo, ela existe. Coloca para mim Mateus 11, versículo 12.
reino de Deus é tomado por esforço. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ou se faz por esforço o reino dos céus, e pela força se apoderam dele. É pela força que você vai entrar no céu, é se esforçando, é renunciando o pecado, é dizendo não, eu não vou mais fingir, eu não vou mais mentir. Deus está vendo, Deus está na sua casa. Eu como pastor não sou nada, e eu não estou na sua casa, mas Deus está lá e Ele está vendo. Ele escuta a sua oração, Ele sabe quando você pensa em desistir, Ele sabe quando você fala, chega, parei de orar. A gente já ouviu esse final de semana isso. Não vou orar mais não, nem sei se eu acredito. Mas Deus quer reativar a sua fé. Deus quer que você volte a sonhar. Deus quer. Porque com o plano perfeito de Jesus, Ele veio e Ele ainda realiza milagres. E Ele diz para que as pessoas crescem e se arrependessem. Por isso que Jesus fazia milagre. Você acha que Jesus fazia milagre para quê? Só para ele sair bonito na foto? Não. Jesus fazia milagre para que as pessoas vissem, se arrependessem, reconhecessem. E aqui no nosso meio não é diferente, Ele continua fazendo milagre. Ele continua fazendo milagres. Olha a família da Patrícia, do Cid, da Gabi. Olha o milagre. É milagre, é para olhar e falar assim, eu preciso me arrepender. Eu preciso crer que Deus salva, Deus liberta, Deus cura. Olha o milagre aí. Olha para o lado, olha para o lado, olha para o lado. Tem milagre aí do seu lado. Tem milagre aí do seu lado. Pergunta, tem milagre aqui? Eu estou vendo um milagre. Eu estou vendo um milagre. É um milagre você está aqui. É um milagre, é um milagre. É um milagre você está aqui neste lugar. É um milagre. E o milagre, as coisas, os sinais seguirão aos que crerem. É um milagre, eu e você está aqui. Ah, Jesus. Ah, Deus. E Ele sabia de tudo que a gente precisava. E Ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Precisa ter perdão dentro da nossa casa. Ah, uma família perfeita? Nem a minha, nem de ninguém. Quem tiver uma família perfeita aqui, levanta a mão. Não tem, mas sabe o que tem que ter na nossa casa? Tem que ter perdão. Tem que ter perdão. Tem que ter perdão. Está faltando isso. Tiraram isso dentro da nossa casa. Nós como pais precisamos deixar marcas do Evangelho nos nossos filhos. Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Quantos pais estão sendo mau exemplo? Quantos jovens a gente tem aqui, quando a gente vai saber da história, né? Os pais são só Jesus, mas a gente está orando para se convertam todos, em nome de Jesus. Ah, Deus, resumindo, Cristo precisa ser visto em nós. Enquanto Ele não volta, a pregação não pode parar. Enquanto Ele não volta, a adoração não pode parar. Dentro da nossa casa, fora da nossa casa, na igreja, fora da igreja, não pode parar. Você precisa ser alguém que as pessoas estão vendo. Estão vendo a mudança, estão vendo a transformação, estão vendo o cuidado de Deus, estão vendo, as pessoas estão te vendo. Você precisa ser o milagre que as pessoas precisam ver, para reconhecer que Jesus é o Rei, que Ele está voltando, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele transforma. O seu milagre vai tocar a vida de outras pessoas. Levanta a sua mão assim, ó, se você entendeu. O seu milagre vai tocar a vida de outras pessoas. A sua casa, a transformação da sua família vai tocar a vida de outras pessoas. O mundo, a internet tem distanciado cada vez mais a nossa família. Cada vez mais. Mas a gente não pode deixar, e Deus está falando com a gente aqui. Vamos mudar essa história.
Vamos mudar essa estatística. Vamos mudar o cenário de dentro das nossas casas. Ah, Deus, não tem mais olho no olho. Não tem mais mesa. Não tem mais compartilhar de sonhos. Não tem mais as histórias contadas na mesa, as histórias da família. A mesa virou exceção e não a regra. Comer na mesa de vez em quando. No Natal, quem sabe. Vamos mudar essa realidade. Vamos perguntar para os nossos filhos quais são os sonhos deles. Vamos perguntar para os nossos filhos o que eles estão pensando. Se estão tristes, se estão felizes. A gente não conversa mais. A última vez que seu filho chorou, você sabe por que seu filho chorou? Quando seu filho está triste, ele corre para a sua cama. Pode ser pequeno, grande. Resultado disso são relacionamentos frios. E o nosso papel como pais é treinar os nossos filhos, para que eles sejam melhor do que nós. Criar, educar, preparar, ser um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom pai. Ensinando os nossos filhos com a nossa presença. Está faltando a nossa presença na nossa casa. Na nossa casa às vezes tem tudo, menos a nossa presença. Está faltando a sua presença lá. Como pai, como mãe, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Qual foi a última vez que você mesmo orou pela sua casa? Pega o óleo para unção, bota na parede. Sai orando pela sua casa, pelos seus filhos. Profetiza. Talvez não está como você queria, mas profetiza. Abra a boca e profetiza. Ah, Deus. Mas como é que nós vamos ensinar, né? Se nem a gente teve. Como eu disse, a nossa geração. E aqui foram poucas mãos levantadas. Não sou de berço evangélico. E a nossa geração não foi ensinada. A nossa geração foi uma geração ferida, machucada. Mas eu sei que tem aqui, ó, mais de 100 crianças. E essa geração vai uma geração que vai ser diferente. Essa geração aqui vai dizer: eu sou de berço evangélico. Eu sei orar. Eu sei louvar. Se vir um demônio na minha frente, eu expulso em nome de Jesus. Porque eu vi meu pai fazendo, eu vi minha mãe fazendo. O Senhor te levantou, o Senhor te resgatou. A próxima geração que está vindo aí, somos nós que vamos treinar. Somos nós que vamos treinar. Somos nós, somos nós. Oh, Espírito Santo. Por isso que o Senhor está te limpando. Por isso que o Senhor está te restaurando. Por isso que o Senhor está ajeitando. Porque você vai ser a geração de que vai ensinar. Talvez aqui tenha até avós, né? E aí os netos também vão falar: minha avó orava, minha avó pulava. Eu não sei o que ela fazia na igreja, ela saía pulando na igreja. Essa geração vai ser diferente. E essa responsabilidade é nossa. É nossa. Como é o nome da... É neta? É sua netinha? Como é o nome dela? Melissa. A Melissa. Né? A Gabi. O Cido talvez, né, ouviu uma história triste dos pais. Mas a página virou. E agora vocês serão os melhores pais. E a Melissa vai ouvir dizer assim: meus avós, minha avó era da oração, meu avô estava na igreja, ele é obreiro, meu avô servia, eles adoravam, minha igreja toda estava na igreja, minha família toda estava na igreja. É uma geração que está crescendo diferente se a gente entender que Jesus está voltando. E a palavra diz que o coração dos pais se converterão aos filhos e dos filhos aos pais. E não virá maldição. Virá, como está dizendo lá em Apocalipse: a minha graça está sobre vocês. Ah, vai ser diferente, vai ser diferente. Mas nós precisamos assumir a responsabilidade. A responsabilidade da nossa casa. Pedir ajuda ao Senhor. Deus, o que eu faço com esse menino? Ora.
Deus, que eu faço? Jejua. Deus, que eu faço? Faz um culto na casa. Deus, que eu faço? Unge todo mundo. Deus, tem que ser diferente. A minha história da minha geração tem que ser diferente. Ah, Jesus, nós precisamos profetizar sobre os nossos filhos. Profetizar que eles serão discípulos de Jesus, que eles terão uma fé e eles não vão se desviar. Mas para isso a gente precisa treinar. Ai, pastor, eu não tenho filho. Vai lá na escolinha, ajuda a gente lá no Kids. Vai semeando. E quando você não tem filho, não tem família, vai semeando lá. Porque essas crianças aqui, ó, são como flechas na mão do arqueiro. E a gente vai lançar longe. Seus filhos serão uma bênção. Sua família será uma bênção. Ah, Jesus, eu creio. A nova geração já está vindo diferente. E a gente pode levar uma palavra profética, algo poderoso. Coloca para mim em 2 Timóteo 1, no verso 5. Pode colocar o 1. Eu vou ler até o 5. Coloca para mim, 2 Timóteo. E Paulo, apóstolo de Jesus. E a Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, com vontade de Deus, segundo a promessa da vida que estava em Cristo. Pode passar. Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia da parte de Deus. Pode passar. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti as minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas, para encher de gozo, de alegria, trazendo à memória a fé não fingida. Deus está te levantando, te curando, te restaurando. E é hora agora de você se levantar com a responsabilidade que a próxima geração, a pregação não vai parar, a adoração não vai parar, porque eles vão ver em nós, eles vão ver o exemplo em nós. Trazendo a fé à memória não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Loide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que eu também verei em ti. E essa foi uma palavra que a Júlia recebeu essa semana, não foi, Júlia? E é isso, a minha geração já mudou, a minha história já mudou. E a Júlia recebeu essa palavra. A pastora Eliane mandou para ela: Júlia, não sei porquê, mas estou te enviando essa palavra. Eu vi a fé não fingida da sua avó Nerci. Eu estou vendo a sua fé da sua mãe. E é essa mesma fé que eu vou ver em você. Profetiza sobre a tua casa. Ora pelos teus filhos de dia e de noite. Semeie dentro da sua casa. Seja exemplo dentro da sua casa. Chega de briga. Chega de gritaria. Não tem família perfeita. Tem família que pede perdão. Tem família que pede desculpa. Tem família que pede perdão. Olhe nos olhos dos seus filhos. Peça perdão. O perdão não é fraqueza. O perdão é grandeza. Diante dos céus Deus vê. Talvez seu filho não entenda nada. Talvez a Melissa não entende nada. Mas peça perdão para ela. Porque enquanto o coração não se converte dos pais aos filhos, Deus falou, ia mandar maldição. Mas quando eu reconheço que o meu coração precisa estar e se converter a eles, peça perdão para os seus filhos. Hoje, não é uma palavra, eu não estou aqui falando, e é a palavra de Deus. É hoje. Faça isso, peça perdão. Talvez seus filhos tenham algumas atitudes que você não gosta. Ele pode ser pequenininho, ele pode ser adolescente, ele pode estar grande, ele pode estar adulto, ele pode nem morar com a senhora, dona Marlene. Mas liga para o seu filho, peça perdão, filho. Se você está ferido, se você está machucado, se você está passando por alguma dificuldade, eu te peço perdão pela mãe que talvez eu fui, pelo pai que eu fui, pela minha ausência, pelos gritos. Seja verdadeiro, uma fé não fingida.
a verdade dentro da nossa casa. Me perdoa, às vezes que a gente brigou e você ouviu. Me perdoa, às vezes que eu procurava nela para desabafar. Ela é minha filha, ela não precisa saber. Me perdoa, que eu quero ser melhor. Não sou perfeita, mas eu peço perdão. Eu peço perdão. Você vai fazer isso. Você vai pedir perdão para os seus filhos. Família perfeita talvez não exista, mas uma família que tem perdão de Deus, ela precisa existir para que a geração mude, para que a história mude, para que o tempo mude. O perdão precisa vir com atitude. Vai ter mudanças dentro da nossa casa, amém? Eu estou profetizando na minha vida, na sua vida. Vai ter mudança dentro da nossa casa. Vai ter mudança, vai ter transformação. Vai ter alegria, vai ter perdão. Vai ter mesa, vai ter olho no olho. Vai ter abraço. Vai ter compaixão. Ah, Espírito Santo. Ouça os seus filhos. Seja um refúgio para os seus filhos. Leia a Bíblia, leia junto, leia livros, aprendam juntos. Quantas vezes a gente ouve, né? Eu estou aprendendo a ser pai ainda. Eu não tive pai, estou aprendendo. Mas a gente tem um Deus tão poderoso. A gente tem o Espírito Santo. A gente tem essa palavra que é viva, que é poderosa e que te ensina todas as coisas. Nós temos homens de Deus. Eu até trouxe um livro que foi o último que o pastor Josué Gonçalves foi lá. E olha aqui, aí hoje eu lembrei assim, porque aí me veio esse negócio do berço. E aí eu falei, eu acho que é esse nome o livro. E o livro é Do Berço ao Altar. Os filhos não vêm prontos e os pais também não. Então se você está com dificuldade na sua casa, está aqui, um bom livro para você ler. E ele não é um livro para ficar lendo não, ele é como se fosse um autoajuda. Porque você procura aqui, filhos mal educados, brincadeira. Não, mas tem aqui. Ó, vou ler um aqui, ó. Como pai, aprendi os prejuízos de não valorizarmos a mesa da refeição. Na minha casa não tem nem mesa, pastora. Quer saber quais são os prejuízos? Se não já está tendo prejuízo? Aqui, ó. Como pai, aprendi que a melhor comunicação com os filhos é o cara a cara. Tá doendo, tá difícil? Cara a cara. Olho. Senta na cadeira de frente, quero ver. Se não vem cura, se não vem perdão, se não vem a nova vida, vem, vem, vem. O Espírito Santo está aqui. Oh, debaixou, recanto, ribalabachou. Cura, transformação, a nova geração, um novo tempo, famílias restauradas. Eu creio, Jesus, eu creio. Mudança dentro das nossas casas, não é muita coisa. É uma mesa, é uma janta junto, é um almoço junto, é uma oração junto, é ler um versículo junto, é pedir perdão. É pedir perdão. É pedir. Deus tem cura, você pode ficar de pé? Deus tem cura, Deus tem graça, Deus tem salvação. Igreja forte, família forte, famílias curadas, igrejas curadas, relacionamentos curados, histórias mudadas, transformação de vida. Deus tem, mas tem que vir com atitude. Tem que vir com atitude. Talvez o seu caráter foi falho. E é falho, você percebe que você tem falha no seu caráter. Mas porque faltou seu pai. Mas eu quero te dizer, você foi encontrado por um pai. Por um pai que te comprou, te adotou, te chama de filho, te fala de filho. E toda falta de paternidade, maternidade, toda ferida emocional que foi te causada, o Senhor está dizendo, eu tenho cura. Levanta a sua mão se você quer cura. Levanta a sua mão se você quer ser diferente. Levanta a sua mão se você cansou. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Ei, Nabachô, Necante, Uribalabachô. Eu profetizo uma igreja sarada. Famílias curadas.
Jesus. Aqui estão, Senhor, essas pessoas com as mãos levantadas. Pai, eu tenho a plena certeza que o Senhor está fazendo algo poderoso. E não é externo. Talvez você não vai ver agora, mas é algo interno que está acontecendo. E vai acontecer na sua família, na sua casa. E se você ouvir a voz do profeta, se você não ouvir a voz de Deus, e o coração dos pais se converterão aos filhos, e dos filhos aos pais, vai ter mudança na sua casa, vai ter mudança na sua família, vai ter mudança até no seu relacionamento. Ei, lava, chore, cante, viva, lava. Porque o Senhor nos alcançou. As crianças estão aí? As crianças estão lá? Pode pedir para elas vir aqui, a gente vai cantar o louvor junto. E o Senhor, Ele tem mudanças para nossas vidas. Ele tem graça para nós. O Senhor nos ama. Ele nos ama. E eu queria que as crianças fossem vindo e você fosse intercedendo, já profetizando pela tua casa. Se o seu filho está lá, se o seu filho não está, se o seu filho está aqui, dá a mão para a sua família aí, vai profetizando. Eu declaro mudança de vida sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha história, sobre a minha geração. Se havia alguma maldição na minha família, está sendo quebrada a partir de hoje. Eu me levanto para ser diferente. Que toda briga que os meus filhos viram, que toda discussão, que toda gritaria, que toda agressão física, verbal, nós vamos pedir perdão para essa geração. Vai ser diferente a partir de hoje. Vai ser diferente a partir de hoje. Vai ser diferente a partir de hoje. Vai colocando as suas mãos assim, Jesus. Eu acho que vai ter que tirar essa coisa. Aleluia. Vai profetizando, vai adorando, vai bendizendo ao nome do Senhor. E nós vamos louvar um louvor que eles estavam louvando lá em cima. E eu já posso ver que a glória de Deus vai descer aqui neste lugar. E nós vamos profetizar marcas de Cristo nessas crianças. Nós vamos profetizar algo novo sobre a vida delas. Nós vamos profetizar. Samuel, vem aqui. Cadê a Luísa? Eu te amo, Samuel. Você é uma bênção. Aleluia. Aleluia. Crianças, nós vamos louvar um outro louvor que vocês gostam, que eu vi que vocês estavam louvando lá. E o Espírito Santo vai estar aqui. E vocês são como flechas. Vocês são como flechas. E essa igreja vai ser inundada pelo amor de Deus, pela graça, pelo Espírito Santo, trazendo cura, restauração, transformação para dentro do seu lar. E essas crianças serão cheias do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo. Aleluia. Você vai sentir sair daqui uma glória tão grande, um poder tão grande. Pode diminuir as luzes. Você não vai ver nada agora não, agora a gente vai adorar junto com eles. E vai sair um poder, e vai ter batismo com o Espírito Santo. Vai ter a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu me deparei. Nós vamos louvar, criança, esse louvor aqui, ó. Com o dedo no chão, ouvindo. Vai sair uma glória deste lugar. Vamos, igreja, nós vamos louvar. Quem é esse? Quem é esse Deus que nos comprou, que nos resgatou, que quer transformar a nossa família, que mesmo com a nossa imperfeição Ele quer nos usar. Ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a fé pra quem nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça
Ah, Jesus, o que eu faço? Deus me mostrava algumas coisas, mas eu não sei se comporta, Jesus. Mas você, pai, mãe, que você, essa ministração falou com você, o Espírito Santo te incomodou. Eu acho que não dá para vir todo, Jesus. Você vai fazer na sua casa, como eu já falei. Mas se você pensou em desistir, se você pensou em abandonar o seu chamado, o seu ministério, se seus filhos, estou falando essa semana, tá? Viu briga dentro da sua casa, viu discussão dentro da sua casa. Eu não sei se dá, se você encontra seu filho aqui, mas eu queria que você viesse. Não sei, Jesus, não cabe. Vamos sentar? Porque o Espírito Santo está mandando e eu preciso fazer isso agora. Mas esses, meu Deus, mas as crianças vão lá? Acende a luz. Porque Deus está mostrando que vai ter cura nesse lugar. Você vai pedir perdão para o seu filho aqui na igreja. Devagarzinho. Devagarzinho, ó. Primeiro me ajuda com essas crianças daqui. Elas vão ali até os pais. Vê aí, pais, vai encontrando seus filhos. Esses daqui primeiro. Ajuda aí, supervisores. Ajuda aí, vai tentando levar para os pais. Espera aí, primeiro dali, ó. Primeiro dá o de baixo. Eita Deus. Senta no colo do pai aí. Senta no colo da mãe. Agora devagarzinho aí, vai ajudando aí, Drica. Pera aí, devagarzinho. Vai descendo devagarzinho. Criança é uma bênção. Faz barulho. Mas são as nossas flechas. São as nossas flechas. Vai declarando que Ele é especial. Vai declarando que Ele é bendito. Vai declarando bênção sobre seus filhos. Vai pedindo perdão. Vai segurando seus filhos. Se você está com seu filho e ele é grande, abraça ele aí. Eita Deus. Fica aí, vocês que não têm. Vai louvar. Amém? Chegaram as crianças aí, todas? Falta alguma? Cadê a Giovana? Acha seu pai, criança grande. Achou todo mundo? Aleluia. Já posso apagar a luz só para ficar acalmar? Só para acalmar? Apaga a luz só um pouquinho. Cadê Bia? Vem, Bia. Você vai orar pela tua casa. Se seu filho não está aqui, você vai pensar nele agora. Você vai orar por ele. Coloca a mão sobre seus filhos. Pede perdão. Pede perdão pelas vezes que ele viu o que não era para ver. Pede perdão pelas vezes que ele ouviu coisas que não era para ouvir. Pede perdão pelas vezes que você até amaldiçoou. Pelas vezes você xingou ele. Será que você pode abraçar bem forte e orar e declarar? Eu vejo transformação nas famílias. Eu vejo cura. Eu vejo o poder de Deus. Abençoa o teu filho. Profetiza na vida dele. Eu profetizo, Luiz, uma mulher de Deus. Eu profetizo uma mulher de Deus. Um homem de Deus. Declara bênção sobre eles. Meus braços,
declara bênção, bênção, bênção de Deus. E bem seguro te conduzirei ao teu altar, e ali falarei contigo, com teu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos. Profetiza, abençoa. Libera palavras de bênção, de prosperidade, de graça. Profetiza que eles não vão se desviar, que eles vão conhecer Jesus, que eles vão andar com Jesus, que eles vão amar a presença de Deus, que eles vão amar a palavra, que eles vão amar estar na casa de Deus. E vem, filho amado, vem como está. Amém, Jesus. Eu sei que tem cura nesse lugar. Eu sei que tem transformação. A sua casa nunca mais será a mesma. A sua família está sendo transformada e moldada. Vem, filho amado, vem como está. Vem, filho amado, vem em meus braços Glória a Deus. Isso daí vai virar rotina na sua casa. Sentar seus filhos no seu colo, orar por eles, abraçar, ler a palavra, pedir perdão, porque a gente é falho, então vai errar hoje, amanhã, depois. Mas Deus está mudando a estatística. A geração vai ser diferente. Essa geração vai ser bendita, abençoada, próspera, abundante, rebaiar sobre a vida deles, sobre a nossa família. Oh Espírito Santo, nós te celebramos, nós te alegramos, nós celebramos. Aleluia. Eita Deus, que igreja, tá ficando pequeno, gente. Deus vai te usar. Deus vai usar as nossas vidas e a nossa família para ser um grande exemplo, para ser um testemunho vivo de transformação, cura, milagres. Você pode aplaudir bem forte a Jesus? Aplaude, criança. Jesus, Ele está na casa, Ele está aqui. Ele é o centro dessa igreja.